Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, como recortar o primeiro nome no Excel. E tem duas formas diferentes de fazer isso, muito interessantes. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa a planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Recortar palavras e nomes no Excel é um assunto interessante, porque acontece muito no nosso dia a dia. Então, quanto menos você espera, você vai precisar fazer um recorte como esse. O que nós vamos fazer hoje é recortar o primeiro nome no Excel. Como assim? Você tem aí nomes, nesse caso eu vou utilizar nome de pessoas, mas pode ser frases, pode ser parte de texto de um relatório que você utiliza na empresa, tudo funciona do mesmo jeito. Acontece que esse tipo de recorte pode ter duas situações. É um recorte com nome fixo e um recorte com nome móvel. Como assim? Você pode ter um texto em determinado relatório com o mesmo nome, com a mesma frase, e você precisa recortar o primeiro nome. Isso é muito fácil de fazer, nós vamos resolver isso com a função esquerda. A outra situação é quando você tem nomes móveis. Olha isso aqui que interessante. Eu vou pegar minha seta. Perceba que eu preciso recortar aqui a Ana. A Ana tem 3 caracteres. Deixa eu aumentar um pouco. Depois eu preciso recortar o Isaac com 4 caracteres. Depois eu preciso recortar o Benjamin com 8 caracteres. Essa situação é um pouquinho mais complicada, mas nós vamos resolver aqui utilizando duas funções aninhadas. A primeira situação é o nome fixo, como eu expliquei. Isso aqui é muito fácil. Vou utilizar a função esquerda, abro parênteses. Deixa eu mostrar a barra de fórmulas aqui em cima. A função esquerda pede o texto que você vai recortar, muito fácil. O texto exatamente aqui, ó, Henry Houston, ponto e vírgula. Agora a função me pede quantos caracteres eu quero andar a partir do primeiro caractere. Então é muito fácil. Se você utilizar a função direita, é a mesma coisa ao contrário. Parte do último caractere do final. Como eu estou na função esquerda e eu quero recortar o Henry, eu preciso recortar 5 caracteres. Então vou aplicar o número 5, fecho parênteses e dou Enter. Olha o que aconteceu aqui. Eu recortei o primeiro nome corretamente. Agora eu vou copiar e colar até o final e eu tenho um recorte de todos os nomes. Então esse é um caso de recorte com nome fixo. Você tem uma frase lá no relatório, você quer recortar o primeiro nome. Agora nós vamos resolver o problema aqui do nome móvel. Então eu preciso recortar o primeiro nome, mas cada nome tem uma quantidade de caractere diferente. Então isso dificulta bastante o trabalho. Eu venho aqui no primeiro nome, eu também vou começar com a função esquerda, igual esquerda, abro parênteses. A função esquerda vai me pedir o texto e eu vou selecionar Ana Lívia McLeod do mesmo jeito, ponto e vírgula. O problema está agora. Por quê? Eu até sei quantos caracteres eu preciso andar com a Ana, seria 3. Só que eu quero uma fórmula que eu possa copiar para todas as linhas e ela funcione para todos os nomes. Então eu não vou ficar trocando manualmente para cada nome. Para resolver esse problema, eu vou utilizar a função localizar. Porque a função localizar vai procurar um delimitador para que eu possa criar essa marcação e entregar a quantidade de caracteres para a função esquerda. O que é um delimitador? Vou mostrar para você. Eu pego a minha seta, ó. Eu só tenho um delimitador nesses nomes, que são os espaços. Como eu quero o primeiro nome, eu preciso encontrar os espaços, porque eles acabam sempre após o primeiro nome. Então, será que eu consigo localizar um espaço? É o que nós vamos fazer agora. Volto aqui na função localizar, e a função vai me pedir texto procurado. O que é o texto procurado? É exatamente o espaço, é o meu delimitador. Abro aspas, espaço, fecho aspas, ponto e vírgula. Agora, a função localizar quer saber em qual texto. O texto vai ser exatamente aqui na Ana Lívia McLeod. Então vou selecionar o texto. Ponto e vírgula. Eu preciso de um caractere inicial, uma referência para a função localizar fazer isso. E eu vou dar o número 1, para que ele comece no primeiro caractere do nome, Ana Lívia McLeod. Fecho parênteses. Agora tem uma questão importante. Se eu fechar as duas funções, já vai funcionar. Olha o que acontece. Eu já recorto Ana, mas se eu copiar e colar valor de Ana ao lado, sabe o que está acontecendo aqui? Olha aqui em cima. Eu tenho um espaço desnecessário. Então eu posso eliminar esse espaço logo na função. Como que eu faço isso? Volto aqui na função,
E antes de fechar o último parênteses aqui, eu vou colocar -1. Então a função localizar encontrou a quantidade de caracteres depois de localizar o espaço. Só que o espaço não é útil para mim, então eu coloco o que no final? A quantidade de caracteres localizada -1. Assim eu recorto o nome perfeitamente, eu não tenho mais um espaço ali em cada nome. Então eu posso pegar a Ana, copiar para todos os nomes e olha o que vai acontecer. Recortei todos os nomes, independente da quantidade de caracteres. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.